Quando você era adolescente, ou se você é adolescente, já teve aquele dia que você não quis voltar para casa? Talvez você já mora fora de casa, você dos seus pais, você já trabalha, você já tem uma família. Já teve algum dia que você quis ficar um pouquinho mais no trabalho, sair com os amigos para conversar um pouco do que retornar para o seu lar? Eu creio que uma das situações mais difíceis que nós temos como ser humano para viver e aprender a lidar é viver em contextos de famílias disfuncionais. Nós estamos nessa série de mensagens sobre como lidar com situações difíceis. Vimos sobre perdão e hoje nós queremos ver sobre como lidar com famílias disfuncionais. Como lidar com aquelas pessoas que deveriam nos proteger, mas são na verdade as pessoas que nos ferem. Nós queremos olhar então para a vida de José, ver esse percurso que foi do poço até o topo. E para nós compreendermos esse percurso, nós precisamos olhar para o contexto de vida familiar de José. Nós precisamos olhar primeiramente para o seu pai. Quem era o seu pai? E quando nós pensamos em Jacó, a primeira informação que nos vem à mente é que ele era um enganador, era um trapaceiro. Ele roubou a bênção do seu irmão. Ele enganou o seu pai. Ele fugiu com Raquel quando o seu sogro estava viajando. Depois, quando ele vai encontrar o seu irmão lá na frente, ele divide a sua comissão, né, a sua caravana, em grupos de servos, esposas, filhos, bens, e ele está tentando ali administrar aquela situação para apaziguar o coração irado do seu irmão. Além de enganador, ele era alguém omisso. As esposas Lia e Raquel estavam em guerra para ver quem tinha mais filhos, porque naquele contexto, uma mulher que tivesse muitos filhos era uma mulher abençoada, e elas tinham dificuldades então para engravidar, e elas queriam ter muitos filhos, queriam ter a atenção então de Jacó, e elas começaram num momento até a entregar as suas servas, para que elas tivessem filhos por meio das servas. José via tudo, Jacó via tudo aquilo, e ele não falava nada. Quando uma das filhas de Jacó ela foi estuprada, Simeão e Levi, eles mataram os homens que fizeram isso. E aí quando Jacó vai conversar com eles, e aí ele faz uma primeira conversa, uma primeira investigação, umas primeiras perguntas, uma primeira repreensão, e aí eles falam assim, está certo tomar a nossa irmã como uma prostituta? E aí com isso ele não falou mais nada. Ele não levou adiante nem a repreensão, ele não falou vocês estão certos, era alguém omisso. O seu filho, Rubens, se deitou com a sua concubina, e Jacó não falou nada naquele momento. Ele vai falar lá na frente, mas naquele momento ele não falou nada. Era um homem omisso, era um chefe de família omisso. Ele era parcial. Jacó, ele tinha preferência pelo seu filho José. Tratava José com todo carinho, porque tinha sido o primeiro filho da sua amada Raquel, tinha nascido na sua velhice. Ele comprou uma túnica colorida para José. Ele mandava os irmãos de José fazer o serviço mais pesado, né? Nós veremos na mensagem de hoje que ele até, em determinado momento, os irmãos estão trabalhando e ele envia José depois para ver como seus irmãos estão. Ele era alguém egocêntrico, era alguém que pensava nele, alguém que o mundo girava ao redor dele. Ele não via as bênçãos, ele pensava apenas em si. Quando seus filhos lá na frente eles voltaram do Egito e foi dado a instrução até por meio de José, né, lá na frente, que eles precisariam então para obter mais comida, eles tiveram que deixar um filho lá, um irmão, e teriam que levar Benjamim para comprovar. E aí Jacó diz o seguinte em Gênesis 42:36, Jacó, seu pai, lhes disse: vocês vão me deixar sem filhos? Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Ele falando para os filhos que ele ficaria sem filhos, porque ele havia perdido José. Um tinha ficado preso, eles teriam que levar Benjamim. Então ele considerava apenas os três como filhos? Não, ele estava pensando nele, estava pensando no seu sofrimento. Quando ele recebeu a informação falsa de que José havia morrido, se coloque no lugar, os irmãos de José, a gente vai ver que eles eram umas tranqueiras, mas se coloca no lugar dos irmãos de José quando eles informaram isso ao pai. E aí diz o seguinte, todos os seus filhos e suas filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado, dizendo, não, em luto descerei à sepultura para junto do meu filho, assim continuou a chorar por ele. Ele recusou receber o consolo dos seus demais filhos e filhas.
era alguém que pensava nele, era alguém que estava voltado para si. Ele preferiu chorar pelo filho do que olhar para os outros e receber o consolo dos outros filhos que estavam ali. Obviamente, os irmãos José eram uma tranqueira e tudo aquilo ali havia acontecido por causa da maldade que eles fizeram. Mas o fato é que alguns filhos chegaram para ele e quiseram consolá-lo, como as filhas que lá não estavam também vieram consolar, mas ele se recusou porque ele estava pensando na sua dor. Como que era a mãe de José? A mãe de José, Raquel, ela era competitiva, ela era invejosa. A gente vê lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1, fala sobre essa dificuldade dela de ter filhos e essa competição aí com Lia dentro de casa que eu mencionei. Ela era alguém autossuficiente por causa dessa competição de querer ter filhos. Ela quer organizar a situação, ela quer algumas ervas para conseguir ter mais filhos, ela usa suas servas para poder ter mais filhos, ela quer tomar o controle em suas mãos. Era alguém mentirosa, ela mentiu. Quando eles fugiram de Labão, Labão vai atrás deles novamente, né? Vai atrás deles, e aí ele está atrás dos seus ídolos, Labão está atrás dos ídolos, e aí quando chega na tenda de Raquel, ela está sentada, né, sobre o seu baú, talvez, cela lá, uma cela de viagem, e aí Labão, ela chega e diz para Labão, Labão ao chegar ela diz para o pai, né, pai, eu estou menstruado, não devo levantar, estou nos dias de mulheres, né, então eu não devo levantar agora, o senhor me perdoe e tal, mas ela estava escondendo, na verdade, os ídolos lá de Labão. Essa era Raquel, a mãe de José, competitiva, invejosa, autossuficiente, mentirosa, ok? E José, como que José era? José, a primeira informação aqui que a gente pode pensar em José, que José ele era um fofoqueiro. Em Gênesis capítulo 37, versículo 2, 1 e 2 diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José era um dedo duro, era um fofoqueiro. Ele estava junto com seus irmãos, mas ele contava ao pai a má fama deles. Ao invés, talvez, naquela situação de confrontar, repreender, nós não sabemos se ele fez isso, mas o fato é que ele ficava levando essa informação. José era o favorito. No versículo 3 diz o seguinte: Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa, ou uma túnica de diversas cores. Ele era o filho mais privilegiado, mais favorito, mais paparicado. Ele era o 11º de 12 filhos. Ele era o favorito de Jacó, porque ele era filho de Raquel, a sua esposa favorita. Ele era o mais honrado, porque ele recebeu essa túnica colorida, uma túnica de príncipe, uma túnica de rei, né? Uma túnica com mangas longas. Ele era alguém protegido. Quando seus irmãos saíram para trabalhar, no versículo 12 e 13, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, senhor, ele respondeu. Seus irmãos foram trabalhar e ele não foi. Por alguma razão, aos 17 anos, ele não foi trabalhar. Era alguém protegido. Por quê? Porque fica difícil trabalhar com uma túnica longa. Fica difícil trabalhar com uma roupa cara, uma roupa que não era para trabalhadores, porque era uma túnica de príncipe. Veja a proteção aqui que ele está recebendo. No capítulo 33 de Gênesis, quando eu mencionei lá que Jacó vai encontrar Esaú e ele divide a sua caravana, irmãos, é muito triste ali, em parte, você pegar e ver, ele não sabia, Jacó não sabia como que o espírito que ele encontraria do seu irmão lá, e aí ele fica preocupado com a situação, então ele divide ali os seus bens, ele divide os seus servos, as suas esposas e seus filhos. Então, é mais ou menos assim, a primeira leva pode ser morta pelo meu irmão, pode se tornar escrava dele.
Então ele dividiu lá, botou os primeiros que vão ser a linha de frente, os ponta de lança. Adivinha onde está José? Adivinha onde está Raquel? Eles foram os últimos. Eles ficaram lá atrás. Era alguém protegido. Imagina, gente, esse contexto diante dos irmãos aqui. E eu não tenho uma outra palavra para usar aqui, até pensei, mas não consegui, mas ele era boca aberta. Ele era um cara insensato, insensato. No capítulo 37, do versículo 5 até o 11, ele fala dos sonhos que ele teve, né? Sonhos, no versículo 7, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho do que havia dito. Depois ele teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será eu, a sua mãe e os seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Gente, o contexto já era muito delicado. E ele vai e ele conta isso. Ele conta desses dois sonhos que ele teve, tanto dos feixes de trigo, como também do sol, da lua e de 11 estrelas se curvando perante ele. Obviamente, seus irmãos começaram a odiar, ainda mais. Obviamente, seus irmãos tiveram ciúmes dessa situação. Como que eram, então, os irmãos de José? Os irmãos de José, eles eram pessoas extremamente raivosas. Eram, sim, trabalhadores, mas eram pessoas raivosas. Quando eles viram José de longe, lembra que Jacó mandou José ir até os seus irmãos? E olha o que diz, no versículo 18, diz o seguinte, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Versículo 18 diz, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Versículo 23 até o 27, de Gênesis 37. Quando chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e esconderemos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Eles viram de longe e já planejaram matá-lo. E aí eles venderam José. Eram pessoas que tinham toda a raiva, todo o ódio, todos os ciúmes de José. Eles fizeram esse plano macabro. E aí depois que eles vendem, eles pegam a túnica de José, colocam em sangue, enviam para o pai e diz, olha pai, é do nosso irmão, será que por acaso é do seu filho essa túnica? Será que é do nosso irmão essa túnica? E aí Jacó, ao ver aquilo, falou, talvez o meu filho foi despedaçado por algum animal selvagem. Eles eram pessoas extremamente frias, calculistas, eles tinham essa raiva de José. A raiva era tanta que eles venderam o seu irmão, eles quiseram matar, mas vamos lucrar com o nosso irmão, se a gente matar, o que a gente ganha com isso? Eles viram o pai chorando, mas eles se mantiveram, eles não informaram ao pai o que havia acontecido. Lembra que a gente viu que a mãe de José era mentirosa, né? Talvez aí essa artimanha de ter o controle nas mãos da situação, né? A situação no controle de suas mãos. Então eles estão vendo tudo isso aí que está acontecendo, eles mentem, eles planejam, eles veem o pai em desespero, o pai fala as palavras, talvez o meu filho foi despedaçado, veja o quão maldosos eles são. Eu peguei uma ilustração na internet e de Jacó com seus irmãos, né, os seus filhos. Será que a família era dessa forma?
Ele discipulando seus filhos? Será que ele estava ali pastoreando o coração dos seus filhos? Essa foto não retrata a realidade familiar de Jacó e de sua família. O pai enganador, egocêntrico, parcial, omisso. A mãe de José, mentirosa, competitiva, invejosa, autossuficiente. José era o favorito, o protegido, fofoqueiro, honrado e insensato, boca aberta pra caramba. Os seus irmãos ciumentos, raivosos, frios, mentirosos, cruéis. Pegou o quadro da família? O que poderia resultar de uma família dessa? Paz ou guerra? Amor ou ódio? Vida ou morte? Por pouco José não morreu. Quem gostaria de morar num lar desse? Talvez você fale assim, Onésio, eu achei que a minha família era difícil, mas a família de José era muito mais difícil. Ou talvez você ouvindo esse relato da família de José, você fala assim, a minha família está muito perto disso. Ou a minha família é igual à família de José, o pai tem as mesmas características, a mãe, os meus irmãos. E quando nós olhamos para isso, é possível transformar a família, é possível haver redenção para a família, é possível Deus transformar esse galho que nasceu torto, é possível Deus fazer essa transformação. E quando nós olhamos então para Jesus, nós olhamos para Jesus e compreendemos que a família de Jesus não era uma família também perfeita. Jesus ele foi deixado lá no templo. José, antes mesmo, né, quando ele soube que Maria estava grávida, ele tentou anular o casamento, anular o seu noivado. E aí Jesus ainda, talvez por volta dos seus 12 anos, está lá no templo, ele é deixado lá, ele é esquecido. Os pais caminham durante um percurso de dias, depois eles lembram, cadê Jesus? Aí eles voltam, Jesus está lá no templo. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então, Jesus ele entende quando nós lidamos com alguma família disfuncional, ele entende o que você passa, ele entende os efeitos do pecado nas famílias. Famílias humanas são famílias disfuncionais. Não existe família perfeita nas Escrituras e, obviamente, não haverão famílias perfeitas nos dias atuais. A sua família não é perfeita, o que cabe você identificar as áreas que precisam dessa redenção, aquilo que Jesus vai fazer através da sua obra, através da sua morte, através da sua expiação, através do seu ensino, através da sua atuação, o que Jesus pode fazer para transformar a nossa família. Através dos recursos de Jesus, nós podemos ter uma família que é não perfeita, mas uma família que é constantemente aperfeiçoada. E quando nós olhamos para Efésios e para Colossenses, é muito interessante que em Efésios capítulo 5, ele fala o papel da esposa. 5:25 ele vai falar o papel do marido, depois você pode ler lá. 6:1 ele vai falar sobre o papel dos filhos. 6:4 ele vai falar o papel dos pais. Quando nós vamos lá para Colossenses, olha que interessante a mesma estrutura aparecendo. No 3:18 fala sobre as esposas. 3:19 fala sobre os maridos, amar a esposa e não tratar com amargura. 3:20 fala para os filhos obedecerem aos pais em tudo. 3:21 fala para os pais criarem, educarem os seus filhos, não irritarem os seus filhos. E aí quando nós vemos o que precede essas instruções, tanto de Efésios como de Colossenses, Efésios diz para nós nos deixar encher pelo Espírito. A obra que Deus vai fazendo em nós vai nos encher pelo Espírito. E quando nós olhamos para Colossenses, nós somos chamados para que a palavra de Deus habite em nosso coração, habite na nossa vida. Se nós fizermos isso, a nossa família ela começa esse processo de transformação. Você se concentrando naquilo que Deus tem te chamado para fazer, você como pai, você como esposa, você como filho, o que Deus está chamando você para desenvolver, você como marido. Então, pela fé em Cristo Jesus, no que Ele fez por nós na cruz, em quem Ele é, um sacrifício perfeito, Jesus é santo, Jesus ele experimentou os efeitos do nosso pecado aqui, da nossa luta nesse mundo caído, ele se tornou um exemplo a nós, através de quem Jesus é, através do que Jesus fez, através do que Jesus ensinou. O que nós devemos fazer? Nós devemos, talvez primeiramente, sondar o nosso coração, olhar para o nosso coração, pois desejos egocêntricos são solos férteis
para comportamentos pecaminosos, se nós não olharmos para o nosso coração, os nossos maus desejos, aquilo que nós desejamos, isso aí pode gerar um comportamento pecaminoso que não vai glorificar a Deus. Talvez vai alimentar raiva, ira, ódio, ciúmes. Que Deus nos ajude a olharmos para o nosso coração e examinarmos o nosso coração, para olharmos e vermos se aqui tem desejos que não glorificam a Deus, que não exaltam ao Senhor, o quanto que nós desejamos aquilo que nós estamos desejando. Em segundo lugar, apesar dos erros e das possíveis consequências, peça perdão e fale sempre a verdade. Nós somos pecadores vivendo com pecadores, e quando nós pecamos, nós devemos pedir perdão. Pedir perdão a Cristo e clamar a Ele para que Ele nos ajude. E falarmos sempre a verdade, independente do preço que vai ser pago. Diga sempre a verdade. Uma outra lição que nós aprendemos é: não espere os outros tomarem a iniciativa de mudança. Não espere os outros. Comece em você. Faça diferença você mesmo, cumprindo o seu papel no lar, aquilo que Deus espera que você faça. Vá para aqueles textos de Efésios e Colossenses: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu preciso da atuação do Teu Santo Espírito, eu preciso meditar mais na Sua palavra para ser mais transformado por Ti, porque eu vou prestar contas daquilo que eu estou fazendo. Senhor, me ajude a cumprir o meu papel no lar. E aí uma reflexão para nós concluirmos aqui o nosso tempo. José, ele começou o capítulo 37 com tudo, e ele vai acabar o capítulo 37 com nada. Muitas vezes nossa alegria está naquilo que nós temos, nas nossas túnicas. Que túnica é para você? O seu emprego, suas roupas, o favoritismo que você recebe, a proteção que você recebe? E o que vai acontecer com você se você perder tudo isso? Será que José vai aprender isso se Deus tirar tudo isso dele? Deus já permitiu que isso começasse a sair. Vai perder a família, vai perder relacionamento com os pais, ele perdeu a túnica. O que vai acontecer com ele na sua trajetória? Será que ele vai aprender a lição? José vai aprender a lição que Deus deve ser o centro da vida dele? Queridos, que Deus nos ajude para que Deus seja o centro do nosso casamento, da nossa vida, da nossa família, da maneira como nós vivemos e nós nos relacionamos neste mundo caído, com famílias disfuncionais, com pecadores, mas que Deus nos ajude para termos Jesus como centro da nossa vida. A história de José não termina aqui. Nós veremos na próxima mensagem que o poço é mais fundo ainda. Ele é vendido para o chefe da guarda e, devido à sua fidelidade a Deus, ele vai ser lançado na prisão. Na próxima mensagem nós veremos sobre como vencer, como lidar com as tentações. Que Deus te abençoe e que as nossas famílias sejam famílias estruturadas na graça, firmadas na rocha que é Jesus, e vivam para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. Até a próxima.